acho que eu vou investir numa casa própria. E aí, essa informação está correta? Será que comprar uma casa para morar é considerado um investimento mesmo? É sobre isso que a gente conversa agora. E aí, o que você acha? Casa própria é investimento ou não é? Sobre isso que a gente conversa. Mas antes, claro, não deixe de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu sei que pode ser um assunto polêmico para alguns, mas não tem muito segredo, a verdade é essa. E claro, não te deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, que toda semana a gente tem conteúdo novo sobre finanças aqui para você. Tá certo? Bom, e eu já vou começar respondendo. Não, ter uma casa própria não é considerado um investimento. Não adianta, não tem para onde espernear. Traz conforto? Traz segurança? Traz, ótimo. Se esse é o seu sonho de vida, esse é o seu objetivo, é isso sim nas suas prioridades de vida, no que você gostaria de alcançar, ter a casa própria é um sonho? Então lute para realizá-lo, mas não é porque é um sonho, porque é uma vontade, que ele se torna um investimento, né? No sentido que a gente usa da palavra quando a gente fala de finanças. Por quê? Por que ele não é um investimento? Porque você não vai multiplicar o seu dinheiro com uma casa própria. Se você tem uma casa que você vai alugar, sim, ok, vai dando um aluguel para você, a renda extra ali para você fazer. Mas uma casa própria, ela não multiplica o seu dinheiro. Talvez, né, com o passar dos anos, com o tempo, se você escolher bem o local, pode se valorizar o imóvel que você vende, tal, e aí depois, se você deixar de morar lá e vender, e aí você vai realizar um lucro. Mas se você tá morando lá, não importa se valorizou ou não, sabe? Você não colocou dinheiro do seu bolso. Ele não multiplicou o dinheiro que você tem na sua conta. Então, ele não é um investimento. E também tem uma outra questão, que muita gente fala, ai, meu pai, meu avô, a gente escuta muito isso, né? Comprou um terreno lá em 1985 e ele comprou por 10 mil reais e hoje vale 500 mil. Tem que avaliar também que de 85 para hoje, o que aconteceu com a inflação? Quanto que valia 10 mil reais e quanto que vale 500 mil reais hoje? Qual de fato foi o lucro que essa pessoa teve? Porque às vezes você fala, não, então vale super a pena. Não, mas e a inflação? Se você tá falando aí de 20, 30 anos, ainda mais no Brasil, que as coisas, né, a inflação é alta, é claro que teve uma valorização aparente, mas não foi uma valorização real. Foi só uma correção baseada na inflação. Isso é outro cuidado que a gente precisa ter. Claro que tem imóveis que de fato valorizam, mas eu tô falando daqueles de longo prazo que a gente acha que todo mundo que teve valorizou. Não foi isso, às vezes foi só corrigido pela inflação, tá bom? Outra coisa, obviamente, enquanto você mora na casa, ela não tá rendendo. Eu acabei de comentar isso, né? Você não tá fazendo dinheiro com ela. Se você não está fazendo dinheiro com ela, ela é considerado um passivo e não um ativo. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Ativos são considerados investimentos. Passivos, não. Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. E para você comprar uma casa, você vai tirar dinheiro, você vai ter que talvez reformar, você vai arrumar, enfim, você está tirando dinheiro do bolso. Ao invés de alugar para outra pessoa que poderia estar te dando dinheiro, não, você está tirando e gastando. Deu para entender essa diferença? Uma outra questão também que muita gente não considera. Quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de um pouco mais de liquidez, geralmente, né? Na maioria dos casos. O que é liquidez? É a rapidez com que você consegue receber aí, no caso, o seu dinheiro de volta. E no caso de um imóvel físico que você comprou, a liquidez, né? Quão rápido você vai receber o seu dinheiro é baixíssimo. Por quê? Eu não coloco para vender o imóvel hoje e aí daqui a uma hora tudo se resolveu e está vendido. Como seriam os fundos imobiliários que a gente já conhece, né? Já comentamos aqui no canal, de que você pode colocar naquela hora lá pela bolsa de valores, né? Pelo home broker, que a gente chama, e aí você faz a operação lá e vende os seus fundos imobiliários, que é o seu aluguel de imóveis, né? Nesse outro formato. O imóvel não é assim, não é tão fácil. E você também não consegue vender só uma parte. Eu vou vender só uma parte da casa, vou vender só o andar de cima, eu vou vender só o andar de baixo. Você tem que vender ela inteira. Então é muito mais difícil a venda de uma casa do que seriam de ações, de fundos imobiliários, né? Não sei,
de algum CDB que você tenha. Não é assim que funciona. Então, como a liquidez é muito mais baixa, menos ainda em investimento, sabe? Pode ser um investimento se você tem uma outra casa para alugar, que você está fazendo negócios e tal. Mas comparado com outros investimentos, a liquidez dela também é bastante baixa, certo? Outra coisa, você comprou uma casa própria, é o seu sonho, ótimo, né? Viva o seu sonho. Mas se você não comprou à vista, se você financiou, provavelmente você financiou longos anos. Não foi assim, para 2 anos eu vou terminar de pagar minha casa. Foi aí 20, 30 anos. E aí você tá botando todo o seu patrimônio, ou então uma parte bem considerada dele, nessa casa. Por quê? Porque você não tá comprando só uma casa. Você tá comprando, às vezes, 2, 3 casas por conta dos juros, né? Então você passou a vida toda para ter aquele bem, ok, mas por ele você pagou 2 ou 3 dele, né? Então aí as pessoas pensam, não, se eu não financiar, eu nunca vou ter nada. Se eu não fizer isso, eu nunca vou... Depende. Você precisa fazer a conta, a gente já falou sobre isso no canal, fazer aquela conta para ver se não compensa mais você morar de aluguel e ir economizando um valor até você comprar a sua casa sem precisar pagar os juros, ou se de fato compensa você financiar e vai fazer sentido para você. Geralmente vai fazer mais sentido se você já tiver uma boa quantia para dar de entrada nesse imóvel e aí você financia o restante em menos parcelas. Aí pode ser que a coisa compense, mas tem que fazer a conta, certo? Aí uma outra coisa em questão que quando as pessoas falam, não, é investimento sim, que não é, porque eu já disse aqui que não é. Quem está financiando um imóvel, quem mora na casa fala, não, esse é o meu imóvel, né? Meu bem próprio. Não é seu ainda, se você ainda está pagando. Quem está financiando o imóvel está alugando o dinheiro. Está alugando o dinheiro da Caixa Econômica, seja lá do banco que for. Por quê? Porque você está pegando o dinheiro emprestado e prometendo que você vai pagar num prazo determinado. Só depois que você pagou tudo do prazo determinado, 20, 30 anos, que você de fato tem um imóvel. Enquanto você não pagou tudo, você está só alugando o dinheiro. É basicamente isso que você está fazendo. Então, Kathleen, não sei, será que é bem assim? Eu não posso me sentir dono do imóvel? Até pode, mas imagine, se você vai num leilão de imóveis e você vê lá um monte de casa sendo leiloada, um monte de apartamento sendo leiloado. Era um monte de gente que achava que era dono do próprio imóvel e que não aguentou pagar, tomaram e agora estão fazendo o leilão dos imóveis. Então, cuidado, muito cuidado com isso. Às vezes a gente quer financiar algo para ter a falsa sensação de ser dono de algo, sendo que você não vai ser tão cedo. Por vezes vai demorar muitos anos. E aí é só uma sensação, não é uma certeza. E às vezes não compensa viver dessa sensação. Ainda mais, não fiz um investimento. Tô dizendo para você que não é um investimento. É uma coisa ótima, maravilhosa na casa própria, poder mexer nela do jeito que você quiser e tal. Ótimo, excelente. Se você pode fazer isso, faça. Mas, leve tudo bem em consideração. Claro, como investidora e como educadora financeira, eu tenho que dizer que se você investisse esse dinheiro, não só aí Ok, você vai ter que pagar um aluguel se você não tem uma casa própria, talvez, mas pense em todos os juros que você está pagando além do financiamento, né? O seu financiamento está embutido o valor que é referente à casa e todos os juros. Se esses juros você tivesse colocado em algum tipo de investimento, com certeza tinha rendido bem mais. Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei exatamente sobre isso, sobre alugar versus comprar, quando é que compensa. A gente até mostrei um lugar que você pode olhar e fazer essa continha para ver se faz sentido. Certo, gente? Então não fica bravo comigo, eu sei que você queria dizer que você tem um investimento, que é a sua casa própria. Não é. Ter casa própria deve ser uma delícia. Eu não tenho ainda, realmente ainda não tenho pretensão nenhuma de ter, mas imagino que deve ser uma coisa boa. Mas pra mim só faz sentido eu ter quando eu puder pegar um dinheiro e falar assim, agora acho que eu vou comprar a minha casa ou à vista, ou no mínimo vou dar aí uns 70% de entrada na minha casa e no máximo financiar o restinho num período menor de tempo. Mas isso sou eu, cada um faz o que quer. Se você acha que esse é o seu sonho, faça, não tem problema, só coloca tudo na ponta do lápis, vê se vai fazer sentido pra você e lembre-se que esse é um grande compromisso e ele é um passivo que você tem e não um ativo. Se você tiver toda essa consciência, já tá bom, certo? Agora, eu queria fazer uma última reflexão
que muito mais do que a gente talvez pensar na nossa casa física, né, o nosso ambiente de dormir, de comer ali, de viver com a nossa família, eu queria falar sobre onde a gente deve construir, onde a gente deve estar alicerçado, mantido a nossa vida, onde ela deve estar. Você já está entendendo aonde eu quero chegar, né? Vamos lá em Mateus 7, 24 e 25. Olha o que diz lá, deixa eu tentar abrir aqui. 7, 24 e 25, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Quem que é a rocha? Jesus aqui no caso. Então a gente sim deve ter um alicerce financeiro bom para a gente conseguir construir as nossas coisas na vida, mas o nosso alicerce como pessoa deve estar onde? Em Jesus. Em Jesus. Vou ler de novo porque esse verso é muito bonito também. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será como um homem prudente, um homem sábio que construiu a sua casa onde? Na rocha que é ele. Certo? Então vamos construir as nossas casas, viver a nossa vida com sabedoria financeira, mas alicerçado sempre no Senhor, certo? Isso que é o mais importante. E você aí, tem gente que fala, não, eu tenho uma casa própria, depois eu vou passar ela pro meu filho, aí já fica uma herança para ele. Mais do que deixar uma herança financeira para ele, a gente precisa deixar pro nosso filho o conhecimento do Senhor, ensinar ele a manter-se firme em Deus. Isso é muito mais valioso do que você dar para eles alguma casa, algum bem. Isso é importante, ótimo, se você pode, faça isso. Mas o mais importante de tudo é o Senhor e o nosso relacionamento com Ele, certo? Esse é meu desejo para vocês nesse dia e a gente se vê, é claro, na próxima semana. Até lá!